Graça e paz da parte de Deus e abertura dos seus olhos para novas verdades hoje. Fico feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, gravando um vídeo. A semana foi bem corrida no trabalho, mas o Espírito de Deus me deu mais uma palavra para a gente aqui analisar, você meditar, para que eu e você possamos abrir os nossos olhos cada dia mais e mais, e assim sermos despertos deste mundo que é uma ilusão. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muitas pessoas, eu acho que quase todos os jovens, os que viveram essa época pop pra cá, conhecem um filme chamado Matrix. Matrix, que dá alusão à palavra matriz, né? Em inglês, né, a pronúncia é diferente, é Matrix, mas o nosso porto-inglês fala Matrix, né? Queridos, esse filme foi um divisor de águas. Esse filme foi considerado até hoje, mais de 20 anos depois, o melhor e mais interessante filme de ficção científica feito na indústria cinematográfica. E eu também acho que Matrix 1 é o melhor filme de ficção científica. E olha que eu já assisti muitos filmes. Tem 40 anos que eu assisto filmes, hein? Mas não quer dizer que sou viciado nisso, graças a Deus não. Mas Matrix, ele foi um divisor porque ele abriu os olhos e para o lado filosofal da vida, e abriu os olhos para o lado tanto político quanto espiritual, filosofal, e falou muito, porque é um filme que te faz pensar realmente o que é a vida. Se o que a gente está vivendo é uma realidade virtual ou se é uma ilusão, ou o que é a vida. Faz a gente pensar o que é a vida, por que acontecem tantas coisas que nós não entendemos, por que estamos vivendo num mundo tão conturbado, um mundo tão difícil de se viver, onde acontecem tantas coisas terríveis, tantas coisas tristes, quantas desigualdades, não é mesmo? E realmente é um filme que nos faz pensar sobre isso. E muita gente falou, e eu acho que aqui na internet vai ter milhares de vídeos falando sobre a Matrix de uma forma política, de uma forma social, do âmbito social, no âmbito filosofal e até mesmo no âmbito espiritual. E eu quero trazer para você, é claro, no âmbito principalmente espiritual, porque é a realidade. Eu vou te trazer uma realidade aqui e quero que você desperte para isso. Talvez ninguém tenha gravado um vídeo falando da maneira que eu vou falar para você hoje. Matrix, ele estreou nos cinemas em 21 de maio de 1999. Então estamos falando aí de 26 anos atrás, né? E ele tem uma duração de 2 horas e 16 minutos. Os seus diretores, que na época eram 2 irmãos homens, e toda a mídia chamava ele de Wachowski Brothers. Wachowski é um nome, acho que polonês, russo. Era Andy Wachowski e Larry Wachowski. E hoje eles não são mais homens. Os 2 fizeram transição de sexo. E hoje eles se chamam Lana Wachowski e Lily Wachowski. Estranho isso, né? Os 2 irmãos fizeram transição de gênero e hoje são mulheres. Estranho isso. Mas vamos lá, o filme conta a história de um hacker chamado Neo, né? Começa falando sobre a história de um rapaz, um hacker que trabalhava numa empresa e que ele levava uma vida normal,
mas ele começou a ver algumas coisas diferentes no mundo e começou a descobrir que existia alguma coisa por trás daquilo que ele realmente via com seus olhos. E no começo do filme aparecem alguns agentes chamados de agente Smith, que correm atrás de Neo, porque Neo era tido como um escolhido, e todo escolhido ele abria os seus olhos para a realidade e poderia lutar contra toda a estrutura e o sistema da Matrix. Então os agentes Smith são enviados pela Matrix, né, para acabar com o Neo, para prender o Neo, porque ele poderia ser desperto. Ele era provavelmente um forte candidato a ser o escolhido, porque eles sempre falam no filme sobre que tinha uma profecia que o escolhido viria os libertar. E em certo momento o Neo conhece um homem chamado Morpheus. E eu quero aqui frisar que Morpheus em grego é o deus do sonho. Olha só, Morpheus é o deus do sonho. Na Grécia Antiga, ele tinha o poder de conduzir as pessoas dentro dos sonhos, falar com as pessoas nos sonhos e também deixar a pessoa eternamente sonhando e nunca mais acordar e morrer sonhando. Esse era o poder de Morpheus na Grécia, na mitologia grega. E aparece esse homem com o nome Morpheus, é claro, propositamente, fazendo alusão ao deus grego. E Morpheus apresenta para Neo a proposta para que ele saia desse sonho. E aí ele apresenta aquelas duas pílulas, vermelha e a azul. E eu vou deixar uma imagem aqui para vocês dessas pílulas. E essa imagem aqui é icônica na internet. Eu acho que é difícil quem ainda não viu essa imagem, porque a vermelha significa que se ele tomar a vermelha, ele vai acordar para o mundo real. Ele vai sair da Matrix e vai acordar para o mundo real. A azul, se ele escolhe tomar a azul, significa que ele quer continuar na Matrix, vivendo a ilusão da Matrix, vivendo os prazeres e a diversão e o entretenimento que tem na Matrix, e nunca ele vai saber da verdade. Então Morpheus oferece para ele essa opção, e Neo toma a decisão de sair da Matrix, porque ele já tinha em seu coração que tinha alguma coisa acontecendo. Ele já estava percebendo que algo estava acontecendo que estava fora da realidade, que este mundo por si só não era um mundo que não tinha um senso no mundo, não era sensato o que estava acontecendo, as coisas não tinham lógica, muitas vezes as coisas eram sem nexo, e ele estava começando já a entender que existia algo por trás. Como eu quero que você entenda que realmente no mundo em que a gente vive existe uma coisa por trás do que você vê. Realmente, por isso que eu escolhi esse tema da Matrix, para que você entenda que eu e você vivemos numa Matrix. Exatamente. Não estou brincando. E você vai entender. Nós vivemos num mundo onde foi construído, com o passar dos anos e séculos e até mesmo milênios, foi construída uma Matrix para que eu e você nós identificamos, nós absorvemos essa Matrix com os nossos 5 sentidos. Nós olhamos, nós ouvimos, nós cheiramos, nós sentimos o gosto, o paladar, o tato dessa Matrix, mas nem sempre aquilo, na realidade, é o que está acontecendo. Porque quando a Matrix entra no seu cérebro, quando essa informação que você absorve
pelos seus sentidos, entra no seu cérebro, ela entra totalmente transformada. Ela já não é aquilo que realmente deveria ser naturalmente. Vocês me entendem? Se não, vocês vão entender. Então, esse filme mostra que nós vivemos numa ilusão. Existe dois mundos que a maioria de nós não estamos atentos àquele mundo que a gente não vê, que é o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. O mundo espiritual está à sua volta. Está à nossa volta 24 horas. Existem guerras, batalhas espirituais sendo travadas nesse exato momento pela sua mente e pelo seu coração. Essa batalha está sendo travada 24 horas, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você descansa, enquanto você diverte, enquanto você faz exercício, você não sabe, mas está acontecendo uma batalha no mundo espiritual. Mas infelizmente, como a gente nasceu dentro dessa matrix, deste mundo físico, este mundo físico nos aprisiona para que nós não conseguimos enxergar o espiritual. Aí você me pergunta, mas não foi assim que Deus nos fez? Sim, Deus nos fez nesse mundo físico. Mas se nós estivéssemos conectados a Deus, nós enxergaríamos e sentiríamos também o mundo espiritual. Porque o verdadeiro mundo, a realidade é o espiritual e não o físico. Eu vou te mostrar um versículo da Bíblia que este mundo que você vê, este mundo material e tudo que está ao seu redor, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. O seu corpo material vai acabar. A sua casa, o seu carro, esses céus, essa terra, a Bíblia diz que vão passar. Tudo isso vai passar. Chegará um tempo que isso não existirá mais. Então o que vai sobrar? Ou, melhor dizendo, o que vai ter depois disso? O espiritual, porque o espiritual que é o mundo real. Você não é um corpo com espírito. Você é um espírito usando um corpo provisoriamente neste mundo. Mas talvez você nunca entendeu isso. E o que eu quero te dizer, quando Adão e Eva pecam lá no paraíso, você já sabe a história. O Deus deste século que a Bíblia chama, que é Lúcifer, ele conquista o direito de adentrar neste mundo, porque o homem peca contra Deus e o homem abre uma porta, Adão abriu uma porta para que Lúcifer tomasse agora uma forma e que ele começasse um plano para que transformasse este mundo, para que tomasse para ele este mundo, que ele tomasse das mãos do homem, porque este mundo foi feito para que o homem dominasse este mundo. Está lá em Gênesis. Deus criou Adão e disse: Adão, você vai dominar sobre tudo que há neste mundo, sobre todos os animais, sobre toda a erva do campo, sobre todos os minerais. Adão e Eva iriam dominar este mundo se eles não tivessem pecado. Este reino era para ser dominado totalmente pelos humanos, feitos de carne e osso, mas eles não tinham pecado. O problema foi a desobediência. Com a desobediência, o homem perde essa autoridade e delega essa autoridade a Lúcifer. Porque toda vez que o homem peca e se distancia de Deus, ele está dando lugar para Lúcifer.
ele está obedecendo não mais ao Pai, mas a Lúcifer, que é o Deus da mentira. E está na Bíblia que o Lúcifer é o pai da mentira, foi ele que inventou a mentira. Então este mundo, ele começou a fazer deste mundo a sua Matrix. Lúcifer transformou este mundo numa Matrix, aonde o que você vê e o que você sente, o que você entende, na grande maioria das vezes, não é verdade, é uma ilusão. Você já percebeu quantas vezes você pensou que algo ia dar certo e não deu? Quantas vezes você pensou que ia ter felicidade e não teve? Quantas vezes, quantos projetos, seja na sua vida, seja projetos grandes que trariam benefícios, eles não eram reais, eles não trouxeram benefício a ninguém, porque era ilusão. Você vê como que a alegria e a felicidade neste mundo duram tão pouco, e as pessoas começam a dar ouvidos aos filósofos, né, que falam assim: ai, a alegria, este mundo é só sofrimento, este mundo tem apenas momentos de alegria, a gente não tem como viver uma plena felicidade. E está certo, não tem como viver uma plena felicidade num mundo que está distanciado de Deus, numa Matrix. Não tem como. O homem só vive uma felicidade com paz, mas também momentânea, quando está conectado com Deus. Mas enquanto estiver se distanciando de Deus, fazendo seus próprios gostos, dando lugar aos prazeres carnais, ele está dentro da Matrix e servindo ao pai da Matrix, que é Lúcifer. E Lúcifer, desde lá, ele construiu a Matrix, desde Adão. E nós, quando lemos a Bíblia, e não só a Bíblia, mas a história, se você pegar os livros de história, da história antiga, você vai ver que os povos mais antigos que existiram, eles começaram a se distanciar de Deus. A primeira coisa que você percebe na história da humanidade é que a maioria dos povos, eles começaram a fazer outros deuses. Todos eles, desde os mesopotâmios, os sumérios, os babilônios, os egípcios, os chineses, que são milenares, todos eles tiveram outros deuses e não era o Deus criador do céu e da terra. E não é estranho isso? Não é estranho todos os povos e culturas que começaram a surgir e começaram a frutificar no planeta, todos eles começaram a se distanciar de Deus. Nenhum servia ao Deus único, poderoso. Nenhum. Hoje na Índia você vê que existe mais de 3.000 deuses na Índia. Mais de 3.000 deuses. E sem falar em outros países, as pessoas estão adorando tudo que vê está adorando a árvore, está adorando a pedra, está adorando o animal, está adorando o sol, a lua, está adorando estrela, mas menos o Deus criador do céu e da terra, porque essas pessoas começaram a viver dentro da Matrix desde aquela época. O diabo construiu a Matrix desde aquela época, há milhares de anos atrás, e as pessoas se distanciaram de Deus e viveram atrás dos seus deuses, atrás dos seus prazeres, atrás da sua própria ganância. E aí você vê os povos todos depravados, povos que não tinham moral nenhuma, familiar, que não tinham princípios, povos que se matavam uns aos outros por nada, povos que sacrificavam os seus próprios entes queridos nos altares dos deuses, como já está comprovado isso desde a antiguidade. O que não falar dos maias, dos incas aqui perto do Brasil. Estimava-se que todo dia
na tradição inca, existia sacrifício humano todos os dias para aplacar a ira dos deuses deles, para que eles pudessem ter uma boa lavoura, um bom cultivo, e que os animais não pegassem doença. Eles sacrificavam seres humanos todos os dias, e até mesmo crianças. Por quê? Porque estavam vivendo numa matrix, numa ilusão que o próprio Lúcifer construiu. O próprio Lúcifer. E isso que eu quero que você entenda. Nós ainda continuamos na matrix. Quanto mais longe de Deus o homem está, ele está dentro da matrix, porque ele está adorando a Lúcifer. E é isso que ele quer, que você morra dentro dessa matrix, que você não consiga enxergar na realidade o que está acontecendo. Ele não quer que você enxergue a verdade. Ele não quer que você abra os seus olhos espirituais. Ele quer que você viva essa vida sua, olhando apenas para o aqui e agora, dizendo que o que tem que ser vivido tem que viver nessa vida, tem que fazer o que quiser, que tem que ficar com quem quiser, que tem que enganar um outro, que tem que passar a perna nas pessoas, serem desonestos, de serem mentirosos, de serem hipócritas. Essa é a matrix que ele quer que você continue vivendo. Uma vida de ilusão, uma vida de mentira, uma vida onde você sai de noite, passa a noite inteira numa balada e chega em casa com o seu coração vazio. Porque a matrix não consegue preencher lacuna nenhuma, não consegue preencher o vazio de coração nenhum. Nós nascemos com um vazio no coração do tamanho de Deus. Essa é a verdade, essa é a realidade. Será que você não consegue ver isso? Quantas pessoas estão aí achando que estão felizes? Quantos milionários e bilionários estão neste momento em depressão, achando que essa vida é somente essa vida, porque eles não abriram os seus olhos para o além dessa vida, o espiritual. E Jesus veio para isso. Jesus veio para libertar os cativos, está escrito na Bíblia. O que quer dizer cativos de quê? Cativo significa preso. Jesus veio para libertar os presos, mas presos do quê? Da Matrix, deste mundo. A Matrix é este mundo. Eu não estou falando do mundo em termo físico, da terra, do céu. Eu estou falando da cultura do mundo. A sua cultura, os seus costumes, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de viver é totalmente longe daquilo que Deus quer para você. Você não entende? E Jesus ensinou isso, e os seus discípulos ensinaram isso, e eles batalharam e falaram e pregaram e correram os quatro cantos dessa terra dizendo: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus atos e sejam libertos em nome de Jesus. E para você ter uma ideia, essa Matrix hoje, depois da era industrial, depois do advento da internet, aí que a Matrix se tornou mais forte do que é. Aí que a Matrix se tornou mais forte do que é. Porque antes da internet, Lúcifer, ele tinha que fazer a cabeça dos povos. E no caso na antiguidade, em cada país tinha seu costume. Cada país é um jeito de se viver, é um jeito de ver a vida, é um jeito de ver o casamento, é um jeito de ver o trabalho. Então Lúcifer tinha que trabalhar muito mais para fazer a cabeça deles, porque cada cultura era uma. Mas na maioria, você sabe, se distanciaram de Deus.
E agora, com o advento da internet, Lúcifer fez com que a Matrix se espalhasse de forma exponencial. Exponencial. Por meio da internet agora, e você sabe muito bem do que eu estou falando, é como se todos nós estivéssemos presos à internet. É difícil uma pessoa hoje, a não ser os mais velhos, que não usam a internet. É muito difícil, não é? Você vê uma pessoa que não usa a internet, é muito raro, muito raro. Então estamos cada vez mais presos a isso. E o que você vê na internet? É tudo verdade o que você vê na internet? A maioria é mentira. As pessoas tirando fotos felizes, dizendo que tá legal aqui, eu tô em tal lugar, não sei o que. Você acha que tudo isso é verdade? Elas estão lá sim, mas você acha que essa felicidade é eterna? Essa felicidade é realmente plena? Não é. Não é. É tudo passageiro. Tudo passageiro. E com isso que aconteceu, até mesmo o emocional das pessoas dentro da Matrix, com o advento da internet, você vê que as pessoas estão frágeis emocionalmente. As pessoas estão frágeis no seu psicológico. As pessoas facilmente entram em depressão, facilmente entram em ansiedade, porque estão olhando apenas para este mundo. Porque a internet consegue passar a Matrix de uma maneira muito mais efetiva. Uma ilusão muito grande, muito forte. E aí as pessoas estão se fundamentando no que ela vê, no que elas veem pela internet. E é isso que Lúcifer quer. E os valores de Deus cada dia mais distantes da humanidade. Cada dia mais. E vocês lembram quando Jesus foi provado no deserto? Quando o diabo aparece para Jesus, depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele estava com fome, fraco. E o diabo aparece para ele neste exato momento que ele está mais fraco. E num certo momento o diabo leva ele em cima de um grande monte alto e mostra para Jesus todos os reinos do mundo. E ele diz: olha, você vê todos esses reinos, todos eles foram dados a mim. E se você me adorar, eu vou dar esses reinos todos para você, e toda a glória dele será sua. Entendeu o que o diabo quis falar? O diabo é o pai da mentira, mas na presença de Jesus, ninguém consegue mentir. Quero que vocês saibam disso. Na presença de Jesus, nem mesmo o diabo consegue mentir. E naquela hora ele não estava mentindo. Todos os reinos do mundo foram dados ao diabo. Por meio de quem? O homem entregou para ele. Por isso que tudo que você vê não passa de uma Matrix. E você precisa despertar. Por isso que Jesus falou que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu ver aqui a minha cópia aqui. Então, queridos, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Saiam da Matrix. Tentam sair da Matrix. Porque ela não vai te dar a felicidade nem agora e nem no final da sua vida. Pior será depois que você partir dessa vida, distante das coisas de Deus, distante do Senhor Jesus. Aí vai ser pior.
Em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Prestou atenção? Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. E ele continua falando: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, as paixões da carne, a concupiscência dos olhos, isso não vem de Deus. No versículo 17 diz assim: ora, o mundo passa. Versículo 17: o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Entenderam isso? Por que ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele? É este mundo que eu estou te falando. É este mundo, esse costume, os valores do mundo não são os valores de Deus e nunca serão. Você acha que é normal o que você vive, o que você vê, o que você sente, os relacionamentos de hoje, as filosofias de hoje, o modo de ver a vida, o modo de ver os relacionamentos? Isso, na maioria das vezes, está tudo errado, está tudo distante de Deus. E é por isso que você muitas vezes não entende o porquê das coisas dar sempre errado neste mundo. E vai continuar dando, porque estão longe da presença de Deus. E em Tiago 4, versículo 4 diz assim: quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Olha o peso desta palavra. Eu estou te falando da Bíblia. Eu não estou aqui com uma revista, com um jornalzinho do dia, não. Eu estou com a Bíblia, a palavra de Deus. Tiago 4, versículo 4 diz: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aí eu te pergunto, você quer continuar sendo inimigo de Deus? Você tem certeza disso? Quer ser inimigo de Deus? É só você continuar fazendo a vontade do mundo. É só você continuar dentro dessa matrix, dessa ilusão que fizeram, que Lúcifer criou, esse império que Lúcifer criou para desafiar a Deus, para dizer para Deus que ele é mais forte, ele manda no mundo. Ele tomou o mundo para ele e vai levar todos aqueles que estão aqui junto com ele para a derrota no inferno. É isso que ele quer. Mas eu te digo, em nome de Jesus, saia da Matrix. Você vai sair da Matrix. Você vai pegar uma Bíblia e vai começar a ler. Você vai colocar o seu joelho no chão, lá no seu quarto, e vai começar a orar a Deus. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto você pode o achar. Porque este mundo está passando. Este mundo está passando. Em breve este mundo não existirá mais. Em breve você e eu não existiremos mais. Pode ser daqui a pouco. Pode ser a qualquer hora. O nosso amanhã não nos pertence. E antes que eu e você parta, vamos sair da Matrix. E vamos correr para os braços do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe por essa palavra. Obrigado por ter me assistido. Pense em tudo que eu te falei. Pesquise. Vai atrás, leia. Principalmente a Bíblia. Você vai ver tudo que eu falei faz sentido para você. Que Deus te abençoe.